Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu sou Leandro de Souza e te convido a ficar comigo pelos próximos 30 minutos, porque agora começa o AgroMais Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a execução da política agrícola do governo federal, que cabe a quem? A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Será que a safra 2025-2026 vai se confirmar em mais de 354 milhões de toneladas? E como que o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Garantia de Preços Mínimos estão contribuindo para garantir a rentabilidade do pequeno produtor? Para falar sobre este e outros assuntos, eu recebo aqui no estúdio o Silvio Porto, que é diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a nossa querida Conab. Diretor, obrigado pela gentileza da participação ao vivo aqui no nosso estúdio, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço o convite à Conab para estar aqui presente. Podemos dialogar sobre aquilo que nos compete na política agrícola, né, que é principalmente a formação de estoques públicos, garantia dos preços mínimos e acompanhamento das informações agropecuárias, em especial a questão das safras agrícolas. Em última análise, cabe como eu falei agora há pouco na abertura, cabe à Conab o braço executivo daquilo que é pensado, aquilo que é a política que o governo planeja para o país. É uma muita responsabilidade, né, tocar esse processo. Com certeza, e isso demonstra o quanto que a Conab é relevante para a sociedade brasileira e, sem sombra de dúvida, neste governo, né, a partir de orientações do presidente Lula, nós tivemos todo o espaço para recolocar essa empresa no status e no patamar que ela merece. E aqui eu quero agradecer muitíssimo, principalmente o corpo funcional da Conab, que tem um compromisso muito grande e que, junto conosco, garantiu que nesses 3 anos de muito trabalho, nós tivéssemos os resultados que alcançamos aí nessa gestão. Tem um papel dos tantos que a Conab cumpre, diretor, que é exatamente acompanhar a safra de grãos brasileiros. A gente sabe como isso é importante, sobretudo para a balança comercial, né, garantindo superávites contínuos aí que a gente tem feito. Como é que vai ser? Quer dizer, a safra 25 e 26, ela vai se confirmar dentro da expectativa de mais de 354 milhões de toneladas? Que fatores contribuíram para que isso aconteça ou não vão acabar contribuindo para reduzir? Leandro, o que nós temos aí esse ano, claramente já é um crescimento novamente da soja, né, da ordem de 5 milhões de toneladas, comparado ao ano passado. Fruto de um crescimento diário. E também, assim, nós tivemos na primeira safra um crescimento pequeno, mas acho relevante, ali de mais ou menos 1 milhão de toneladas, quase 2 milhões de toneladas da primeira safra de milho. Isso é sempre muito relevante, porque o milho a gente fica com essa situação, principalmente no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, que tem uma demanda muito expressiva por milho e tem um gargalo ali, tem um déficit, né? Não produz o que consome e sempre tem a necessidade de estar trazendo milho de fora. E aí, nesse sentido, qualquer elevação que tenha, né, e é onde mais se concentra a primeira safra, exatamente no sul do Brasil, isso é muito importante. E nós estamos aí prevendo um número semelhante ao do ano passado, nesse momento 139 milhões, ou seja, 2 milhões abaixo do que foi o ano passado, mas, na verdade, isso ainda tem a parte real, concreta do que está acontecendo em campo, da primeira safra, e aquilo que ainda começa a ser plantado agora, que é a segunda safra. Então, a segunda safra nós estamos colocando esse dado ainda como estimativa, então pode ser que nós tenhamos uma safra igual ou até maior do que do ano passado. Então, esse é um dado que ainda vamos assim, colocamos aqui como perspectiva, né, e ele precisa ser acompanhado até julho deste ano, quando efetivamente, aí de julho, final de julho, início de agosto, quando se consolida ali os dados da segunda safra, que aí é onde a gente tem o resultado efetivo no anúncio da safra de setembro, que a gente realmente consegue ter ali um parâmetro do que foi o conjunto da safra brasileira de milho, mas nós acreditamos que pelo menos vão ter um número muito próximo. Um dado que sempre tem nos preocupado no último período, né, falando em termos climáticos, é essa elevação das temperaturas. Embora esse ano, né, nós tenhamos aí uma situação um pouco mais amena, vamos dizer assim, principalmente no Rio Grande do Sul. Ano passado nós tivemos um janeiro muito quente no Rio Grande do Sul, esse ano está de fato, temperaturas mais ou menos, mas mesmo assim, se nós olharmos, é o terceiro ano consecutivo, né, que nós tivemos
uma média histórica das temperaturas de 1,5 grau a mais, ou seja, aquilo que o IPCC dizia lá atrás que poderia chegar em 2050, nós já estamos vivenciando agora, né? Então, isso é muito preocupante e a elevação da temperatura, ela gera processos da planta, que é encurtamento de ciclo, que ela pode gerar abortamento de flores. Queda de produtividade. Né? Queda de produtividade. Eu tenho visto os produtores lá no Rio Grande do Sul e acompanho de perto, diretor, e tenho visto que eles têm registrado realmente queda significativa aí da produtividade, sobretudo na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Isso já está dentro da perspectiva? Os senhores já trabalhavam com isso anteriormente? Porque a gente está vendo mudanças climáticas secas frequentes, né, que tem provocado, e sem contar a cheia do outro ano, que acabou, de certa maneira, provocando até perda da própria fertilidade do solo lá no Rio Grande do Sul. Com certeza. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem um peso importante na produção agrícola. Sem dúvida. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está, de certa forma, aparentemente, parece que uma certa zona de confluência muito delicada, né, de muita suscetibilidade, que pode tanto ser pelo excesso de chuva, como foi 2024, ou por secas, que já é um processo mais constante, vamos dizer assim, né? De certa forma, o Rio Grande do Sul, de cada 10 safras, 7, 8 safras vinha enfrentando algum tipo de deficiência hídrica, né? Isso é muito problemático. Então, assim, é fundamental que o Rio Grande do Sul tem um problema seríssimo também no manejo dos seus solos. A Embrapa apresentou isso, né? Que há uma redução do perfil do solo. O que significa isso? Reduz a capacidade de armazenamento de água, reduz a capacidade de infiltração das raízes das plantas, então tudo isso provoca uma redução de produtividade, uma possibilidade de um aumento da erosão superficial do solo, e tudo isso é muito complexo, né, para quem está falando aqui de agricultura, de produção de alimentos, enfim. Então, esse é um aspecto fundamental, ou seja, a introdução de práticas, né, que sejam mais sustentáveis, que sejam garantidoras no sentido de tanto de produção da própria chuva, né, como também da manutenção da água no solo, isso é fundamental. Nós precisamos avançar em relação a isso, e a introdução ou uso de plantio direto, da forma como ele é feito hoje, ele é insuficiente, ele não assegura, não garante, né? Precisamos avançar mais em termos de práticas que efetivamente nós consigamos ter um manejo dos solos e manejo agrícola como um todo mais sustentável. Isso significa menos uso de equipamentos no sentido de revolvimento de solo e também a incorporação de matéria orgânica. Aqui é crucial, né? Nós precisamos ter aí, refazer o perfil do solo, vamos dizer assim. Uhum. Refazer o perfil do solo, talvez seja até uma questão que que esteja fora dessa perspectiva, mas não seria também a hora, de repente, de, em certas regiões, como por exemplo no caso do Rio Grande do Sul, pensar o próprio formato da produção agrícola no estado? Eu digo, tornar talvez a produção mais resiliente na medida em que a produção de grãos tem sido bastante afetada. Por exemplo, a gente sabe que o sul do Brasil ele é importante na oferta de trigo, que é um elemento fundamental na mesa de todo brasileiro, né? Quer dizer, a farinha, de fato, é um insumo importante. Na medida em que você tem um impacto tão significativo das temperaturas, a tendência, até que, claro que a pesquisa pode resolver isso, é que você tenha um impacto cada vez maior na oferta de trigo no Brasil. E nós somos dependentes, inclusive, da importação. Peguei esse aspecto só para dar como exemplo, diretor. Não seria a hora de se repensar, de fato, o perfil da produção do campo no Rio Grande do Sul, nas regiões afetadas pelo clima? Eu diria que o perfil da produção e, junto com isso, repensar a própria paisagem. Nós precisamos retomar, de certa forma, uma paisagem mais diversificada. Então, a questão de o fato de ter sido suprimido toda a parte florestal da forma como ela foi suprimida, isso está gerando sérios impactos. Isso não é só no sul do Brasil, isso aqui vale para o Cerrado. É importante dizer que o Cerrado brasileiro ele pode praticamente ser suprimido de forma legal. Então, se fala muito do desmatamento ilegal, mas, na verdade, o Código Florestal permite uma supressão de até 80% do Cerrado brasileiro. E o Cerrado brasileiro
é a nossa, o que a gente diz, a esponja, né? Onde se armazena água, onde nascem as principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, realmente, nós precisamos repensar os sistemas alimentares, repensar os sistemas de produção numa perspectiva ecológica, no sentido de... E aqui não é ao falar dessa forma, e muita gente já pode... né, já virar a cara e dizer assim, não, o que ele está falando e tal. O fato é que o elemento ambiental, ele é crucial, ele é muito importante. Então, nós realmente precisamos levar muito a sério isso, né, porque isso pode colocar em xeque os sistemas de produção no Brasil. O meio ambiente não é o adversário da produção rural, ela é uma aliada da produção rural. Com certeza, e nós precisamos compreender dessa forma e, portanto, a adoção de práticas, né, que permitam, que tragam a possibilidade de manutenção dos solos ou a vida dos solos mais adequada e, principalmente, também, junto com isso, né, pensar que porque a água se produz, é algo que a gente pode contribuir para isso, né? Então, isso é fundamental, retomar a cobertura vegetal dos solos com florestas e, sobretudo, árvores nativas, aliado ao processo de produção agrícola e agropecuária, enfim, né, tendo uma racionalidade desse uso e da forma que se desenha a própria unidade produtiva, a bacia hidrográfica, isso é fundamental. Isso é uma questão de responsabilidade de todos os produtores e de uma responsabilidade coletiva, no sentido de que isso representa a possibilidade de nós termos, por exemplo, quando vem uma chuva muito acentuada, né, os solos vão efetivamente incorporar muito mais água e, portanto, nós estamos falando aqui de algo até de saúde pública, até de algo que representa o interesse coletivo, né? Então, acho que esse é um tema que a gente precisa avançar muito, né, com muita, diria assim, deixando do ponto de vista, às vezes, até de algumas concepções que olham isso como um problema, como uma barreira ao desenvolvimento da agricultura, eu diria muito ao contrário. Se nós trouxermos isso, né, como uma concepção e incorporar isso aos nossos sistemas produtivos, certamente nós teremos a garantia para as gerações futuras assegurada. Agora, isso se faz, né, diretor, com garantia de preço para o produtor, na medida em que ele faz uma conversão da sua lavoura, porque há uma tendência natural de que, na medida em que algum produto garanta maior rentabilidade, ele converja para esse sistema. Aconteceu com a soja recentemente, a gente viu, e dentro da perspectiva da própria política agrícola, ainda lá no governo de transição, aquela perspectiva de reconverter algumas áreas que haviam até mesmo sido alugadas para a produção de soja, elas pudessem voltar a produzir aquilo que o governo chama, eu coloco entre aspas, de comida de verdade. Mas a gente vai fazer uma abordagem sobre isso no segundo bloco. Vou fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. Tá? Ok. Para você que está conosco, não saia daí, a gente volta já, é rapidinho. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista. No programa de hoje eu estou recebendo o Silvio Porto, que é diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Diretor, terminamos o primeiro bloco falando a respeito daquela perspectiva do governo de fazer algumas reconversões para maior oferta de alimentos, que tinha como objetivo garantir a segurança alimentar, mas também o controle inflacionário. A gente está já terminamos o terceiro ano do atual governo, podemos dizer que foi bem sucedida esta operação? Eu diria que sim. Só olharmos aí a curva da inflação, né, de alimentos, ou seja, nós fechamos o ano passado dentro da meta. Nós vínhamos há anos em que a inflação de alimentos estava acima da inflação geral do IPCA. Nós conseguimos reverter essa situação. Hoje, os consumidores do Brasil conseguem, sobretudo os de baixa renda, ter acesso a uma alimentação de qualidade a baixo custo. É importante, é claro, que nós precisamos olhar também para os produtores, né, e precisamos equalizar, porque também baixar demais os preços, isso pode trazer um desestímulo, né? A gente já viu isso agora no caso do arroz, nós colhemos 12 milhões e 700
mil toneladas o ano passado, esse ano nós vamos colher um pouco mais de 11 milhões, então é importante que a gente busque esse equacionamento, mas eu acredito que a gente está no caminho. E como fazer esse equacionamento? Esse equacionamento ele é fundamental a partir de política agrícola, né? E essa política agrícola passa por preços mínimos e passa por crédito subsidiado, que é o que o governo está fazendo. Uhum. Nós colocamos juros disponíveis para o arroz e para o feijão a 3% ao ano, e colocamos preços mínimos, e mais do que os preços mínimos, nós colocamos instrumentos como o contrato de opção com um referencial de até 20% acima do preço mínimo. Na época em que nós colocamos isso em final de 2024, nós fomos criticados que o valor estava sendo muito baixo e depois os produtores viram o ano passado que a nossa análise estava extremamente correta, porque os preços, infelizmente, esse instrumento foi muito pouco utilizado naquele momento, nós poderíamos ter enxugado no ano passado 500 mil toneladas, fruto do lançamento dos contratos de opção em 2024. Mesmo assim, o ano passado nós fizemos novos contratos de opção, já com referenciais inferiores, porque aí os preços de mercado estavam bem mais... Quando nós compramos ali, 2024 era R$ 87,00 no Rio Grande do Sul, o ano passado, no meio do ano, nós já fizemos a R$ 70,00 e depois chegamos a fazer, ao final do ano, via AGF, a aquisição do governo federal, a R$ 63,00, né? Mas o produtor chegou a comercializar a R$ 52,00. Né? Então, aquilo que nós apontávamos, aquilo que a gente colocou como instrumento de amparo ao produtor, no sentido de que ele poderia vender ao governo a R$ 87,00, teria sido um instrumento excelente se os produtores tivessem aproveitado naquele momento. Então, houve uma análise equivocada. Distorcida, equivocada, exatamente. Inclusive com uma campanha que fez um desserviço, né, para os produtores nesse sentido. E agora, no final das contas, houve uma ação da Conab também para tentar escoar ela mais para a região norte do Brasil. A identificação de pressão sobre os preços do arroz, porque os senhores têm, inclusive, um programa específico para isso, para a questão do aumento da produção da oferta de arroz, né? Isso, que nós entendemos que o Brasil precisa, eu diria assim, hoje eu colocaria que pelo menos se nós produzíssemos aí de uma forma contínua 12 milhões de toneladas, claro que isso tem um crescimento vegetativo em função do próprio crescimento da produção, né, da população, mas é importante dizer que o fato de nós termos tido uma ampliação dos programas de acesso à renda, né, seja o BPC, seja o Bolsa Família, né, tanto no valor como no número de famílias atendidas, aumento real do salário mínimo, aumento de emprego, tudo isso gera uma demanda para esse tipo de produto básico, ainda mais arroz e feijão, que faz parte da nossa dinâmica de consumo. Por mais que se fale, se identifique que haja uma redução desses produtos comparado a 20 anos atrás, mas ainda o arroz e feijão é um produto bastante consumido, principalmente para a população de baixa renda. Então, é fundamental que a gente consiga garantir um abastecimento contínuo a preços acessíveis e equilibrar isso a partir da política agrícola é muito importante. É sempre a preocupação em relação à oferta, quer dizer, garantir a segurança alimentar das populações, sobretudo as populações de baixa renda, e ao mesmo tempo garantir que o produtor rural, sobretudo aquele que é mais fragilizado, mais vulnerável, ele também tenha maior rentabilidade. Aí eu lhe pergunto, os programas do governo, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o Programa de Garantia de Preços Mínimos, a gente sabe que outros programas também contribuem para garantir isso. Eles têm sido suficientes para sustentar o preço para o pequeno produtor, sobretudo para o pequeno produtor, para o médio pequeno produtor? Olha, para o pequeno produtor, e garantindo a segurança para a agricultura familiar que acessa o PAA, esse programa, ele por um lado garante um excelente preço, porque nós pagamos preço de mercado, né, preço de varejo, inclusive, a quem fornece ao PAA, e garantimos junto o acesso a alimentos das pessoas em situação de segurança alimentar nacional. Nós fortalecemos muito as Cozinhas Solidárias, que é um programa de um alcance fenomenal, porque ele chega a pessoas que nenhuma política consegue chegar, que é a população de rua, por exemplo, nas grandes cidades, seja em São Paulo, seja Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, enfim. Então, nós estamos presentes aí nessas capitais, então a gente conseguiu também fazer com que nós não estamos mais só atuando no rural, nós também estamos atuando no urbano, e o PA, nesse sentido, numa reconfiguração que ele foi feita, principalmente com o lançamento
do programa Cozinhas Solidárias, atuando de forma conjunta, onde a gente compra o alimento e faz com que ele chegue efetivamente a quem precisa, isso transforma muito a vida das pessoas. Por um lado, para quem vende o seu alimento a um preço extremamente remunerador, e para quem recebe aqueles alimentos no sentido de que talvez seja a única, para muitas pessoas, a única refeição do dia que está consumindo ali, principalmente essa população de rua, que não tem nenhum tipo de política que chegue até ela. Junto com isso, nós temos o Arroz da Gente, que é uma retomada da produção do centro-norte, ou seja, nós queremos que de São Paulo para cima a gente volte a ter uma produção significativa de arroz. Isso não significa que nós estamos contra os gaúchos, né? E aqui falando como gaúcho, então não é essa a perspectiva, que a gente entende que o Rio Grande do Sul tem condições de seguir produzindo o que produz, tem toda uma estrutura, inclusive, muito apta à exportação, então pode ocupar outros mercados, inclusive, né? Investiu para isso, acho que ali tem um potencial enorme, só que é muito importante também que a gente retome a produção, tenha mais um equilíbrio maior, vamos dizer assim, entre a produção melhor distribuída geograficamente no Brasil. E essa estratégia ela vem também para fortalecer a agricultura familiar. Então, nós hoje estamos com 5.600 famílias cadastradas nesse programa. Nós já conseguimos, em um ano de atuação do programa aqui, na região de João Pinheiro, Paracatu, em Minas Gerais, teve um assentamento ali que já cresceu 40% a produção, só pelo fato de nós termos chegado com essa política. Junto com isso, nós queremos oportunizar que essas famílias, que muitas delas estão no cadastro único, que acessam Bolsa Família, mas também são agricultoras, que elas consigam acessar crédito, que elas possam ter a linha de crédito do Pronaf-B, que eu entendo que é uma melhor linha de crédito no sentido de atendimento a esse público, porque no momento em que ela vai pagar tem 40% de rebate, ou seja, um desconto de 40%, se pega 10, paga só 6 mil. Isso vai potencializar que a gente possa ampliar o acesso à mecanização, a equipamentos que sejam fundamentais para armazenagem, para processamento, né? Então, tudo isso ajuda muito no sentido da estruturação produtiva e do abastecimento territorial. Agora, tem um ponto que talvez seja uma fragilidade que o nosso campo tem, que é exatamente a defasagem de armazenamento. A gente sabe que a armazenagem ela pode ser um instrumento estratégico para o produtor, quer dizer, segura quando tem um momento de pressão e de oferta muito elevada e depois vende quando você tem uma reação de mercado melhor. A gente sabe que entrou 3 anos atrás com alguma defasagem, com bastante defasagem aqui em relação ao armazenamento. Como é que está esse processo? Os credenciamentos dos armazéns, diretor, estão ocorrendo de maneira natural ou pelo menos com maior fluidez? Com maior fluidez, nós conseguimos o ano passado novamente, até pelo fato de nós ampliarmos a perspectiva da formação de estoque público. Eu acho que a grande questão aqui para isso, né, do ponto de vista da política da Conab, é que nós tenhamos uma política duradoura. O problema é que nos últimos 6 ou 7 anos ali havia, né, uma orientação do governo, dos 2 governos anteriores, que era política de estoque público não existe mais, o governo não vai trabalhar com isso, fez com que, ao chegarmos ao governo, novamente, nós encontrássemos praticamente esse setor desestruturado, ou seja, nós tivemos que fazer toda uma recomposição das tarifas de remuneração por armazenagem, nós tivemos que buscar novamente os armazenadores privados no sentido de convencê-los a voltar a se credenciar à Conab, porque, evidente, isso tem custo, tem que estar cumprindo as regras da certificação de armazenagem, então isso não é algo simples, mas nós esperamos, de fato, que essa política ela seja retomada com força, porque isso garante uma perenidade e a possibilidade da gente retomar essa política de formação de estoques públicos, que ela é fundamental, inclusive para o controle de preço por parte dos produtores, quando está deprimido, como foi o caso agora com o arroz, como também quando se eleva demais para os consumidores. É importante que o governo possa dispor de condições de reabastecer o mercado. Agora, claro, nesse aspecto, financiamento para investimento ele é fundamental, né, diretor? Quer dizer, com juro a 15% fica também difícil. A gente sabe que está menor no plano de safra a 12,5%, se eu não estou enganado, mas daria o juro negativo, mas ainda assim é elevado o juro, né? Com certeza, mas aí eu diria que isso
é fundamental. O problema não é exatamente a política do governo, o problema é a política do Banco Central. A política monetária que é o problema. Não é a política monetária. Essa é a questão. Nós precisamos, não faz sentido que o patamar que a Selic está há muito tempo, né? Ou seja, então esperamos que o Banco Central tenha uma postura diferenciada, porque ao reduzir, né, se a taxa de juros caísse pelo menos para 10%, certamente nós teríamos condições de trazer essa taxa de armazenagem para em torno de 7,5%, 7%. Isso já seria muito mais vantajoso e viável do ponto de vista de acesso ao crédito. Agora, diretor, a gente talvez esteja entrando numa era interessante que foi a partir do acordo União Europeia-Mercosul, impõe algumas obrigações, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade, equilíbrio na produção. A Conab vai ter papel nesse processo de acompanhamento, de orientação, até mesmo de incentivo à produção mais sustentável, mais equilibrada? Leandro, nós já nos antecipamos e estamos agora no final de fevereiro, final do próximo mês, fazendo o lançamento de uma plataforma para o Parque Cafeeiro. Eu não vou dar detalhes aqui, né, mas só dou esse spoiler e dizer que nós teremos uma excelente ferramenta do ponto de vista de acompanhamento dos estabelecimentos de café em relação ao desmatamento. Então, essa é uma novidade importante. Assumo o compromisso contigo de que a gente retorna aqui para conversar melhor sobre isso. E o setor do café, tanto por parte das cooperativas, dos produtores, como também dos exportadores, da ABIC, nós temos um diálogo muito permanente nesses últimos meses. Aí, na sexta-feira, inclusive, eu tenho reunião com o Secafé e a ABIC, sobre essa plataforma, onde nós estamos aí numa parceria muito grande, atendendo aí a uma demanda que veio do próprio setor cafeeiro, colocando essa ferramenta à disposição exatamente para cumprir essas diretrizes da União Europeia em relação ao desmatamento. Maravilha, então vou lhe esperar aqui para a gente aprofundar mais esse assunto. A gente já terminando, tem 30 segundinhos ainda. A gente sabe que o setor de leite enfrentou muita dificuldade. A Conab está olhando para isso, diretor? Bom, nós fizemos uma compra de leite ao final do ano passado, um esforço enorme do governo. Nós fizemos aí e também contamos com o apoio do Congresso Nacional, que apagar das luzes ali conseguimos aprovar um crédito extraordinário de 100 milhões de reais, uma suplementação de 100 milhões de reais, e nós fizemos uma compra dirigida às cooperativas da agricultura familiar nos 3 estados do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, e nós conseguimos aqui em Goiás também, ou seja, foram quase 50 cooperativas que participaram dessa operação, e certamente para elas foi muito importante, né? Nós podemos agora estar fazendo, enxugando, retirando esse produto, recebendo e trazendo isso para os nossos estoques e depois distribuindo também nas nossas ações junto com o Ministério do Desenvolvimento Social de atendimento à insegurança alimentar e nutricional. Tá bom, diretor Silvio Porto, muito obrigado pela gentileza da entrevista, pela sua participação ao vivo aqui no nosso estúdio. O estúdio vai estar sempre aberto, conte sempre conosco. É um prazer tê-lo recebido aqui, viu? Muito obrigado, Leandro. Sempre à disposição. Muito obrigado. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela gentileza. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.